Bom dia, nono ano, tudo bem? Pessoal, vamos continuar nossa revisão para a prova na próxima semana. Falamos semana passada sobre a unidade 1 e 2, falamos sobre como acontece a arte, sobre as imagens que elas representam, sobre a comunicação visual, cultura visual, arte visual. Falamos sobre a unidade 2, o que é a arte, onde ela acontece, os lugares a qual elas estão ambientados. E agora a gente vai falar sobre a expressão em cena, que é a dança. E como a dança, que é uma das expressões artísticas mais antigas, ela está envolvida também com a música e o quanto você encenar. Ela, no início, ela estava na pré-história, que ela vai estar relacionada à vida, à adoração à natureza, estava relacionada à fertilidade, estava relacionado a uma boa vida, por assim dizer. Tudo que acontecia com os homens pré-históricos, eles criavam uma certa dança para estar agradecendo por aquela vida boa que eles tinham. Nas civilizações antigas, ela vai ganhar um ar mais sagrado, que vai estar em relação à adoração a outros deuses, nas suas manifestações religiosas. E muitos povos antigos usavam a dança como até mesmo uma oferenda a esses deuses. Outros povos vão usar a dança como uma preparação para a guerra, no sentido de preparar o seu corpo. Então, a dança, para alguns povos, como os gregos, era vista como um exercício físico, a qual o seu corpo ganhava elasticidade para os movimentos de guerra. Ele tinha uma preparação mais física. E por ela já ter essa história de adoração a outros deuses, na Idade Média, quando a Igreja Católica toma parte da civilização da época, ela vai ser proibida por ser vista como algo profano. Vamos ter algumas exclusões. Muitos povos, na parte ali da plébea, vai continuar dançando. Nós vamos ter a música dos camponeses, música de roda, um pouco mais alegre. Mas e a partir do século XV ao século XIX vai sofrer uma grande transformações na dança. Vai surgir o balé, a Igreja Católica ela começa a perder um pouco o seu domínio sobre o Estado. Vai surgir o Renascimento, junto com o Renascimento, que vai começar o avanço da ciência, o descobrimento do mundo em si, as grandes navegações. Tudo isso vai fazer com que haja uma transformação dentro da dança. Então vai surgir o balé na França, e através do balé ele vai se especializar por outra parte da Europa, e ela vai sofrer toda essa transformação. Só que ela ainda vai estar envolvida com o clássico. Vai ser uma dança estática, é uma dança com passos certos, que segue regras muitos impostas, você não podia fugir às regras. Mas quando surge a modernidade, no final do século XIX para o século XX, há uma ruptura com o clássico. Então a dança ela vai ser totalmente transformada, ela vai estar voltada agora para o seu corpo com uma expressão, porque até então a dança sempre foi uma expressão do seu corpo, mas ela estava envolvida muito com a música. Então o balé clássico ele contava uma história. Quando chega na modernidade, o seu corpo ele não vai contar uma história, ele vai representar os seus sentimentos, ele vai representar quem você é, ele vai representar a sua vida. E dentro da modernidade a gente vai ter a dança contemporânea, que aí vai surgir em 1960, ela continua com essa ruptura com o clássico. Nesse momento aqui, os movimentos, como eu falei, é uma expressão dos sentimentos e conceitos. Vai refletir essas mudanças da sociedade e o seu corpo vai ser mais livre. Porque assim, o balé você tinha que seguir determinados passos que falavam esquerda, direita, volta, vai, abaixa, levanta. Então você tinha aquelas demarcações que você não podia romper. Com a dança contemporânea, não. O seu corpo ele é livre. Conforme os seus sentimentos estão naquele momento, conforme a música fala com você, conforme você está anteriormente, qual é o conceito que você quer passar, o seu corpo ele vai produzir esses movimentos livres. Você não vai seguir agora uma regra rígida, a qual você não pode mais romper. Agora você tem toda essa liberdade. E um dos reflexos da sociedade é no questido, porque a gente vai ter
vários acontecimentos históricos que mudam a sociedade. Nós temos guerras, nós vamos começar a questionar quem nós somos, como o mundo ele foi constituído. E isso tudo vai estar envolvido também dentro da dança contemporânea. Falamos, dentro da dança contemporânea, falamos sobre o grupo Corpus, que surgiu na Bahia, em Minas Gerais. O seu primeiro espetáculo vai ser Maria Maria, que foi um grande sucesso e é uma música do Milton Nascimento, que vai colocar para o mundo a cultura brasileira, porque dentro da carreira internacional desse grupo, eles vão estar falando sobre a cultura brasileira. É um grupo que vai enaltecer a cultura brasileira, eles vão levar para o mundo isso, e também é um grupo que vai juntar a arte, a música, a dança e a encenação. Ele vai pegar vários tipos de artes, vários movimentos artísticos, e vai incluir na sua encenação. Então, ele não é só um grupo que está dançando, mas é um grupo que está tendo a música ali, é um grupo que, através dos seus passos de dança, está encenando algo que seja importante, passando uma mensagem. E uma das maiores diferenciações do grupo Corpus é que ele vai adaptar a dança à música. Normalmente, quando a gente monta uma coreografia, a gente vai adaptando a música aos passos. Para quem dança sabe como é que é isso. Mas o grupo Corpus não, ele vai adaptar toda a construção do espetáculo dentro da música. Então, assim, é um diferencial desse grupo, ao contrário dos outros que normalmente adaptam a música ao espetáculo. Ele não, ele vai adaptar todo o seu espetáculo voltado para a música. Do grupo Corpus também nós falamos sobre o teatro de dança de salão que surgiu no período da ditadura militar. Ele vai ser uma das diferenças desse teatro de dança é que ele vai ter o apoio do governo no primeiro momento. Eles vão criar um lugar a qual as pessoas vão poder aprender a dança. E apesar desse momento aqui, a ditadura militar, a arte vai sofrer um grande baque durante esse momento, esse grupo ele vai conseguir se destacar. Principalmente porque muitas pessoas vão ter o contato com essa dança, com essa escola, vamos dizer assim, e não vai ser apenas no quesito da pessoa dançar. É nesse momento aqui que eles vão começar a explicar como a dança, dentro do teatro de dança, de como a dança ela pode servir para uma preparação do seu corpo. Lembra que eu falei que os gregos usavam a dança na preparação para a guerra? É como se eles estivessem pegando essa parte da dança de movimentação e fazer com que você comece a preparar o seu corpo para a interpretação. É você realmente estudar toda a estrutura do seu corpo, de todos os seus movimentos, e através desse estudo você expor os seus sentimentos, você conseguir, através dos seus movimentos, expor. E muitos artistas, no sentido não apenas de bailarino, mas atores, vão passar por esse lugar e vão aprender e vão levar isso para as suas carreiras. Vão aprender, através da dança, a arte da encenação. De você usar não apenas o seu tom de voz para expressar os seus conceitos, mas usar também todo o seu corpo, um levantar de mão, um mear de cabeça que você faz ali, você está conseguindo passar determinados sentimentos. Então, assim, o teatro de dança, apesar de ele já ter, ele termina em 1981, quando o governo para de apoiar, ele não tem mais verba do governo, no caso aqui o governo estadual de São Paulo, então ele vai ao pouco se definhando. Mas muito grandes artistas começou e passou por ele. Falamos também sobre Ismael Ivo, que vai ser um grande bailarino, coreógrafo, diretor e curador. Ele vai participar do teatro de dança também nesse período, assim como também com Ina Guez, que a gente também falou durante as aulas sobre ela. Ele vai ser um intérprete e um criador expressionista, no sentido de que a sua dança, a sua personalidade, ele vai basear tudo dentro do movimento expressionista, no sentido de usar as características desse movimento nas suas criações coreógrafas. Então, assim, ele vai ser um artista internacional, de fama internacional, vai passar por vários
por vários países em apresentações, ganhador de prêmios. Assim, ele vai ser uma figura muito importante dentro da história da dança no Brasil. Na unidade 4, nós falamos da nova maneira de se relacionar, então a gente falou sobre como a arte contemporânea ela é voltada para uma crítica, um questionamento e uma revolta da sociedade no sentido de você não estar preso mais ao que te passa. Você agora, tudo que você vê, a arte, ela vai fazer você questionar. Através da arte, ele vai levantar um questionamento sobre atos que acontecem dentro da sociedade, sobre movimentos que acontecem dentro da sociedade, sobre os acontecimentos que mudaram ou que mudam a sociedade, acontecimentos esses tanto no teor político, no teor econômico. E a arte contemporânea, ela vai ter essa característica principal, que é um questionamento, é uma crítica, é uma revolta por determinada situação a qual nós estamos passando no momento. É uma maneira de ver o mundo, porque até então, os vários movimentos artísticos que nós tivemos aqueles que foi questionador. Nós tivemos o Renascimento, que ele vai começar a descobrir como o homem funciona, e a gente vai ter ali o momento de Leonardo da Vinci, quando ele começa a falar sobre a anatomia do homem. É nesse momento aqui também que nós vamos ter do Renascimento. Nós vamos ter as grandes descobertas científicas e também vai trazer um novo questionamento sobre o mundo. Então, assim, muitos movimentos artísticos foi uma maneira de você ver o mundo. E a arte contemporânea também, porque ela sai do mesmismo, primeiro que ela faz com que você faça parte daquela obra artística. A gente vai falar sobre instalação. Várias outras artes hoje te convidam a você fazer parte. Te convida a você olhar com um olhar de questionamento para tudo que acontece. A arte, ela faz você abrir a sua mente para raciocinar, para pensar, para analisar e para questionar. Vai surgir novas formas de se expressar conceitos. A gente não vai ter mais só agora uma pintura, a gente não vai ter mais só agora poesia, a gente não vai ter mais só música. Nós vamos ter agora a tecnologia fazendo parte desse expressar artístico. Nós vamos ter obras de arte agora que não é uma pintura, não é apenas uma escultura, mas você vai ter agora todo um espaço que é uma obra de arte, é um conceito artístico. Essa arte contemporânea agora ela é volátil, ela é efêmera, ela vai te permitir construir e ao mesmo tempo desconstruir determinados conceitos, e ela constrói em você a análise do momento e ao mesmo tempo faz você desconstruir esse momento para que você consiga criar um conceito baseado nas informações que você tem. Você não pega algo totalmente mastigável. Você agora pode pensar, você agora pode observar e você pode agora questionar. Essa é a arte contemporânea. E dentro da arte contemporânea a gente vai ter várias manifestações, mas uma delas é a instalação. Ela vai surgir em 1960, que vai ser quando os artistas vão sair da sua obra pequena no modo de dizer, não é mais, como eu falei, não é apenas agora um quadro, não é apenas uma galeria com uma exposição de quadro, de escultura, não é mais, ou textos, né, dependendo. Agora a instalação ela vai ser o ambiente. É aquela obra a qual todo o ambiente é uma construção artística e a sua presença ali também é uma construção artística, porque a maneira como você vai analisar aquela obra de arte, aquele ambiente, como você vai tirar as suas impressões, o conceito que você vai criar, ele vai ser seu. Outra pessoa, de repente, você vai fazer vai visitar um ambiente de instalação num grupo de 5 pessoas. Essas 5 pessoas, todas elas vão tirar um conceito delas. Vão ser conceitos muitas vezes parecidos, mas cada um vai ter a sua interpretação. E no momento que você está interpretando aquela instalação, você está criando um novo conceito para aquela instalação. Então você faz parte dessa instalação, então você faz parte daquela obra de arte. Essa obra de arte, ela vai ser, é o espaço arquitetônico, como eu falei, ela não é só mais uma obra, agora todo o espaço, é toda uma sala, e alguns vai ser
você cria todo o seu espaço, e algumas das obras não vão estar dentro de um espaço, no espaço fechado, ela vai estar também do lado de fora, numa praça, ela vai estar no morro. Tem alguns artistas que faz, teve até agora em São Paulo, meu filho viu, ele até falou: mãe, são ovos instalados gigantes. Eu falei assim: sim, isso aí tá falando agora sobre alimento, sobre processamento. E todo ano tem essa manifestação artística desses ovos gigantes em algumas partes do mundo. E aquilo ali é uma instalação, porque cada pessoa que viu tirou sua interpretação, e ela vai ter uma característica de falar sobre isso. E a instalação, ela é isso. Ela pega um assunto do momento. Então, ela vai ter um caráter efêmero, que ela vai existir na hora da exposição. E quando a gente está falando sobre isso, é aquela ali, as pessoas que passaram por aquele lugar vai tirar seus próprios conceitos, ela vai ser desmontada e recriada em outro lugar. E as pessoas daquele outro lugar vai tirar outro conceito, vai ter que tirar outro conceito, outras ideias. Então, é por isso que ela é efêmera. Não é como você olhar para a Mona Lisa. Aquilo ali está estático. Todo mundo olha para a Mona Lisa, sabe que o Leonardo da Vinci pintou. Uma mulher que tem um riso misterioso, quase todos tiram. Apesar de que algumas tiram diferente, mas a obra já está pronta. Já na instalação, quando você tira ela de um lugar, recoloca ela no outro lugar, aquele outro lugar vai criar uma outra interpretação para ela. E a instalação, ela vai trabalhar muito com multimídia. Tem muitos artistas que trabalham a criação em 3D, que usa show de luzes para criar essas sensações, barulhos diferenciados para você tirar outras situações, determinados, e vai trabalhar a sua audição, cheiros, você vai trabalhar determinados cheiros que vai fazer com que você perceba ou leve você a lembranças diferentes, porque sabemos que existe a memória olfativa, você sentir o cheiro de determinadas coisas e te trazer uma recordações. Vai ter também a térmica, no sentido de você entrar em lugares que vão estar muito quente ou muito frio, e aquilo ele vai trazer determinadas sensações além do quente e do frio. Vai ter as visuais e entre outras artes. A instalação, ela trabalha com múltiplas artes. Não é só apenas uma pintura ou apenas uma escultura ou só apenas objetos espalhados. É todo o ambiente. Como eu falei, é uma desconstrução de espaços, de conceitos e ideias, e ela não tem tempo. No sentido de que, quando você olha para uma instalação, você não consegue dizer exatamente a que tempo ela pertence. Ela é algo que você não pode caracterizar com o tempo. É uma coisa que muda muito rápido. E essa mudança acontece pela nossa interpretação. Falamos sobre alguns artistas dentro da instalação. O Christopher e Jean-Claude, que são um casal, e eles chamam atenção porque eles fazem uma instalação, e dentro dessa instalação tem algo diferenciado, e muitas vezes você não vê no primeiro momento, você vê depois de uma análise um pouco mais detalhista. Nós vamos ter a Chica Poole, que vai ser um artista plástico indino-britânico. Ele vai trabalhar, é aquele que trabalha só com uma cor. Normalmente, a gente viu na aula da unidade 4, quando falamos sobre artista, que ele usa muito a cor vermelha. E essa cor vai ser de um tom forte, para chamar bem a atenção, é aquele contraste de cor. Muitas das suas obras vão ser simples, de formas curvas. Vamos ter Frank Akrasberger, vai ser um pintor, escultor, um artista plástico. Ele vai nascer na Polônia, mas ele vai ser naturalizado no Brasil, porque ele vem para o Brasil, ele começa a morar no Brasil, é naturalizado. E nas suas obras vai falar muito sobre a paisagem brasileira, principalmente sobre a Amazônia. Ele vai ser um dos artistas que vai expor nas suas obras essa preocupação com a preservação do meio ambiente. Nós vamos ter o Elliot Sica, que nós falamos sobre ele na nossa aula, e vocês tiveram que dar uma pesquisada sobre a vida dele. Ele vai ser aquele que vai inventar no sentido de experimentação. É ele que vai estar sempre fazendo uma ligação entre a arte e a vida, e suas peças, as suas instalações vão estar envolvidas nisso. Nós falamos sobre o Cildo Mendes Merelli,
Ele vai trabalhar mais com a multimídia, é ele que vai trabalhar dentro das construções em 3D, ambiente muito luminoso, com barulhos que vão fazer você questionar o que está acontecendo. E também falamos dentro da instalação, vamos falar sobre as intervenções urbanas, que é um movimento com características, principalmente em espaços públicos. Em São Paulo tem muitas obras dessas. Nós temos aquelas garrafas perto gigantes na Marginal do Tietê, que está falando ali sobre a poluição, que ele vai ser mesmo, tem a mesma de Eduardo Zuri, que ele vai ser um dos brasileiros que mais trabalha sobre instalação. Ele tem uma empresa para trabalhar com instalação, porque a intervenção urbana, ela é uma maneira de você levar a arte ao público, permitir que todas as pessoas tenham acesso a essa arte. Uma das suas principais características é essa, é levar a arte para as pessoas, e também para questionar e criticar alguma coisa. Boa parte dessa intervenção urbana é em relação à poluição de determinados lugares, ou sobre o consumismo. Pessoas como o consumismo tem aumentado muito no mundo e como isso tem criado muitos lixos que não podem ser recicláveis. Muitos deles, e a principal característica da intervenção urbana, depois de levar a arte à população, a todos, vai ser provocar um questionamento político, social, ideológico e estético. Tem muitas obras de intervenção urbana que vai fazer sobre isso. E como eu falei, um dos nossos maiores artistas vai ser Eduardo Zuri. Ele faz esse trabalho de chamar questões ambientais, que suas obras, muitas delas estão envolvidas nisso. E ele vai apresentar arte na sociedade e aproximar da vida das pessoas. E ele faz isso de uma maneira como? Quando ele vai inaugurar uma instalação, uma intervenção urbana, ele costuma fazer um evento. Ele faz oficina para crianças aprender como pintar, como trabalhar com a arte. Ele faz toda uma publicidade. E uma das empresas dele vai fazer também essa publicidade, porque a instalação e a intervenção urbana, ela também é apreciada pela publicidade. Muitas lojas, muitas grandes empresas usam o conceito de instalação para apresentar os seus produtos. E aí a gente teve, quando a TIM surgiu no Brasil, que surgiu aqueles 3 dançarinos azuis, ela costumava pintar determinados prédios com luz azul. E isso era nada mais, nada menos do que? Isso é uma instalação. Ela fazia a propaganda dela, então quando todo mundo via aquele tom azul com determinadas linhas brancas e uma vermelha, o pessoal sabia que aquela ali era da TIM, assim como o M grande do McDonald's. Então, assim, muito da publicidade utiliza a instalação como meio de propaganda para os seus produtos. E agora a gente vai fazer os nossos exercícios, não esquecendo que os exercícios de semana passada ou de hoje eu vou deixar a resposta deles após as aulas. É para copiar e responder no caderno, e você sabe que tudo isso é uma preparação para a nossa prova na próxima semana. Pessoal, esse é o nosso final da nossa aula. Estudem, por favor, e tenham um bom dia e até a próxima.